seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Método 100. Eu sou Fael, eu sou terapeuta, palestrante, mas eu prefiro simplesmente dizer que eu sou professor de educação emocional e mental. Eu sou graduado em filosofia, sou especialista em docência no ensino superior e gestão estratégica de pessoas, e toda essa caminhada como professor e ensinando pessoas em empresas e individualmente dos meus atendimentos me ajudou muito a entender sobre a mente e as emoções humanas, mas nada me ajudou a entender mais do que a minha experiência de vida lidando com um problema de saúde grave que me fez entender a importância extrema do cuidado com as emoções. Eu aprendi que o estresse é a principal fonte dos nossos problemas ou da intensificação daqueles problemas que a gente já lida. Por exemplo, talvez você tenha uma questão de saúde que não foi uma escolha sua, mas quando você fica com estresse elevado, esse problema piora. A diabetes, por exemplo, não é o meu caso, mas a diabetes, quando a pessoa está com o emocional descontrolado, com estresse elevado, ela sempre fica num nível mais intenso. Aí eu reconheci a importância de cuidar das emoções e de corrigir os traumas do passado, aquilo que nos incomoda, aquilo que não nos faz bem. Eu acabei criando um método 100. Método 100, 100 é uma sigla simplesmente que significa controle emocional e mental. E a minha meta aqui é ensinar para você técnicas para aumentar o seu controle emocional e o seu controle mental. Ou se você não tem praticamente nada disso, para começar a criar. Não é um processo complicado, pelo contrário, eu procurei trazer aqui ferramentas simples, práticas, que você possa aplicar todos os dias da sua vida com muita facilidade, com muita tranquilidade, para poder aprender isso e trazer os resultados o mais rápido possível. O que é que eu vou precisar de você? Eu vou precisar da sua dedicação. Eu vou precisar da sua prática. Não adianta eu ensinar e você não praticar. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Não adianta eu ensinar e você não praticar. Eu preciso que você pratique com muita frequência aquilo que eu vou ensinar aqui. Fael, com que frequência? Olha, de preferência mais de uma vez por dia. Todos os dias. Então, são várias técnicas que eu vou ensinar aqui para você. Então, pegue aquela técnica que você mais gosta e use todos os dias, até você realmente condicionar a sua mente a ter esse controle, a ter o resultado que você procura. E é literalmente essa palavra mesmo, é um condicionamento mental. Você vai ensinar a sua mente a seguir o seu comando. Como eu sempre costumo dizer, a nossa mente é como se fosse um barco a velas. O barco a velas depende muito do vento, né? O vento é a força que move o barco a velas. Porém, quem é que direciona para onde o barco a velas vai? É o vento? Não, é o comandante. É o comandante. E eu sempre digo o seguinte: não existe barco que chega onde precisa chegar sem o comandante. Do mesmo jeito, não existe mente sem comandante. Ou você está no comando, ou outra pessoa está no comando, ou o inconsciente coletivo, a cultura, está no comando, ou o seu subconsciente, o seu não consciente está no comando. Se é outra pessoa que está no comando, poxa, é muito perigoso. Você sabe para onde ela quer levar você? Se é a cultura, eu acho perigoso, porque, sinceramente, vamos observar os meios que nós convivemos. Na maioria das vezes, os assuntos são pesados, são ruins. Parece que o brasileiro, eu não sei se os outros países também são assim, mas eu vou dizer onde eu moro, parece que o brasileiro tem o hábito, a mania de reclamar de tudo. Parece um esporte, parece que a reclamação virou esporte. Então, não dá para confiar nesse pensamento coletivo. E o subconsciente, o não consciente? A sua criação, sua gestação, foi empoderadora? Foi positiva? Ou será que você absorveu mais coisas limitantes do que coisas empoderadoras? No meu caso, eu acredito que absorvi mais coisas limitantes. Absorvi muita coisa boa também, mas também absorvi muita coisa limitante. Então, é melhor não confiar no não consciente sozinho. É bom confiar no não consciente, no subconsciente, à medida que eu dou a minha contribuição enquanto comandante desse barco, deixando claro para minha mente onde eu quero chegar,
deixando claro para minha mente qual é o resultado que eu quero, dizendo para ela que eu escolho ficar bem, eu escolho ser feliz, eu escolho ter bons resultados, eu escolho ter força, eu escolho ter coragem, e assim substituir os sentimentos ruins, como a tristeza, o medo, a culpa, a vergonha e os outros que aparecerem. O método 100 vem ser uma das etapas que vai ensinar você esse processo. A etapa que vai ensinar você a começar a ter esse controle, a assumir o controle. Aliás, falando em controle, o que é que eu quero dizer por controle emocional e mental? Controle aqui, eu quero dizer algo similar ao controle remoto de uma televisão. Quais são as 3 funções principais do controle remoto da televisão? Primeira função, ligar e desligar. Isso a gente não consegue fazer, porque as emoções são automáticas. Elas vêm para poder ajudar você no seu processo de sobrevivência. Então você não tem o controle para ligar e desligar uma emoção. Isso a gente não faz. Ela surge. Inclusive, eu já ressalto, ter controle emocional não significa não sentir tristeza, não significa não sentir medo, não significa não sentir raiva. Significa que quando você sentir, você vai ter controle para poder fazer uma alteração. E aí vem a segunda função do controle remoto da televisão, que é a mudança de canal. Você pode sair de uma emoção limitante para uma emoção positiva, de uma emoção que está fazendo mal para uma emoção empoderadora. Sim, você pode. É uma questão de aprender. Muita gente já tem essa capacidade porque aprendeu no berço, aprendeu com os pais. Mas a maioria de nós não tem porque os nossos pais também não sabiam. Na verdade, eles também sofreram a vida toda com essas emoções limitantes e não sabiam o que fazer porque ninguém ensinou para eles, assim como talvez ninguém havia ensinado para você, como eu venho para ensinar agora. Então, a segunda função do controle remoto é essa mudança, porque você pode sair de uma tristeza para um alívio. Você pode sair de um medo para uma segurança. Você pode sair da raiva para a serenidade, para a tranquilidade e para a paz. Isso é a troca de canal e eu vou ensinar você a fazer isso. A terceira função mais importante do controle remoto da televisão, que tem a ver com o que eu vou ensinar aqui, é o volume do som, o volume do áudio. Você pode aumentar o volume para ficar com o som mais alto, ou você pode abaixar o volume para ficar com o som mais baixo. A mesma coisa você pode fazer com as emoções. Você pode aumentar o nível de uma emoção positiva e abaixar o nível de uma emoção que incomoda. Às vezes, você não vai poder mandar a emoção embora. Às vezes, ela está sendo necessária naquele momento. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos falando do medo. Não dá para zerar o medo. Não é prudente. Não é que não dá, não é prudente. A gente precisa de um pouquinho de medo para termos cautela. Aí talvez você me diga, Fael, então a gente não precisa de medo, a gente precisa de cautela. Concordo. Mas a maioria das pessoas ainda não consegue fazer esse detalhe, fazer essa migração. E ela precisa ali de um medo nível 1 ou nível 2. Porque, por exemplo, pense no motociclista. Nessas grandes cidades, nos trânsitos das grandes cidades. Se o motociclista não tiver um pingo de medo, um pouquinho de medo, ele é o próximo acidentado. Então a gente precisa de um medo nível 1, nível 2, mas se ele tiver um medo nível 8, 9, 10, ele deixa de ser motociclista. Por quê? Porque as emoções que nós chamamos de negativas, na verdade a PNL chama de emoções limitantes. PNL, a programação neurolinguística, é um dos elementos centrais aqui do nosso processo. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Eu trabalho com PNL desde 2008, sou trainer em PNL e vim aqui utilizar muitas dessas técnicas com você. Então, nós chamamos de emoções limitantes. Por quê? Porque ela coloca um limite. Pouco limite significa que nós vamos ser imprudentes. Muito limite significa que nós vamos estar travados. Por isso, nós precisamos encontrar o nível ideal desse limite. Enfim, é isso que você vai aprender no método 100, a ter um controle muito maior das emoções. Elas vão surgir naturalmente. O medo vai surgir, mas você vai poder mudar de canal ou diminuir o volume. A mesma coisa a raiva, a tristeza, a vergonha, a culpa e vários outros. Inclusive, eu recomendo imensamente que você assista a minha aula, que é uma aula extra, bônus, sobre a escala Hawkins de níveis da consciência, porque ela vai explicar muito sobre algumas das emoções que fazem parte da nossa vida e que nos limitam extremamente, e você vai poder ter uma compreensão melhor dos nomes delas. E eu vou ensinar também técnicas para você controlar melhor a sua mente. Técnica para você usar a sua mente de uma forma mais eficiente,
bem especificamente para aumentar os seus resultados nas áreas que você quer aumentar, mas principalmente para o controle das emoções, que é o ponto principal aqui do método 100. Eu peço que você se dedique muito, pratique muito. Toda vez que desanimar, lembre-se por que vale o esforço. Quais os benefícios você quer ter, pode ter e vai ter com o método 100. Então pratique, pratique, pratique. Gente, vídeos curtos, exercícios práticos, diretos ao ponto. Você tem muito a ganhar e praticamente nada a perder. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e aproveite o melhor do método para a sua vida.